eu vou mostrar para vocês uma escultura diferente, uma coluna diferente, usando apenas um balão, que é o balão 646, para dar toda a sustentação na nossa coluna. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a parte de baixo. Ó, então tem a parte de baixo. Aí tem um único balão. Na verdade tem um segredinho aqui. São 2 balões, que é o balão 646. Depois vem a parte de cima. E aí vem um balão Super Shape, que são os balões metalizados. Então eu vou começar ensinando a fazer a parte de baixo, que é a base da nossa coluna. Essa coluna aqui eu já montei na sexta-feira. Eu montei ela na sexta e no sábado eu fiz os stories. E eu mostrei para vocês que eu estava criando alguma coisa diferente. Então essa coluna aqui está desde sexta-feira inflado. Então hoje é segunda-feira, já estão 3 dias. Então eu vou passar para vocês todo o macete de como fazer e também a questão da durabilidade. Então eu vou começar com a parte da base. Então aqui, no caso, eu fiz a base inflado a 8 polegadas. Então aqui foi o cinza e eu deixei pronto aqui uma dupla de balão, já para formar um luster. Então eu vou fazer uma dupla inflada a 8, outra dupla inflada a 8 e eu vou juntá-las e vou estar fazendo um luster de balões. Então essa aqui é a base, né, de todo o trabalho que a gente vai realizar conforme o processo todo de design com balões. Como eu faço isso? Aqui eu fiz a parte de baixo a 8 polegadas, que então eu sempre faço um pouquinho maior. A parte de cima, como o Super Shape que não é tão grande, eu fiz a 7,5. Então eu inflei a 7,5. Então eu vou pegar o balão. Esse aqui é um balão de 11 polegadas. Eu vou inflar e vou medir a 7,5. Como que eu faço isso? É bem simples. Vou inflar, vou ligar aqui o inflador. Inflei o balão. Quando eu vou inflar um balão, quando eu vou precisar medi-lo, eu sempre inflo ele na capacidade total. Então eu sempre faço esse formato aqui. Para depois, quando eu for, no caso, medir o balão, eu vou diminuir ele e ele vai dar mais resistência. Então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar 7,5. Então aqui a medida que eu tenho é a 7,5. Então é um balão de 11 inflado a 7,5. Ok? Então aqui eu tenho os 2 balões já medidos a 7,5. Eu vou puxá-lo, vou passar 2 vezes e vou dar um nó, um único nó. Ok? E eu não preciso apertar esse nó, então eu só venho e dou um nó. Ok? Thiago, por que você usou o balão de 11? Quanto maior o balão, no caso você pode usar o balão de 8, 9 ou de 11. Mas eu prefiro usar o balão de 11 porque ele vai ter mais durabilidade. Então ele vai ficar mais resistente. Quanto maior o balão, mais látex tem. Então isso vai dar mais garantia. Mas vocês podem sim usar o balão de 8, balão de 9, para estar inflando a 7,5. A dica que eu sempre vou dar para vocês é sempre no máximo 1 polegada abaixo. Vamos supor, eu tenho um balão de 9, eu vou inflar no máximo a 8 polegadas. Se eu tenho um balão de 11 polegadas, no máximo eu vou inflar 10 polegadas. Isso serve para quando vocês for fazer guirlandas, colunas ou os próprios clusters de balões. Foge a regra quando é HSL. Mas HSL a gente vai falar mais para frente. Então aqui eu fiz uma dupla de balões. Eu vou inflar uma outra dupla. Ó, da mesma forma, eu inflei bastante o balão, porque isso também vai fazer o quê? Vai acontecer. O balão vai trabalhar e ele vai ficar mais macio. Então você infla o balão, depois você diminui e mede. Nesse caso aqui, eu estou medindo a 7,5. Eu vou pegar e vou puxar aqui, ó. Esse é o segredo. Puxa, dá 2 voltas e o nó. Ok? Aí eu vou pegar uma dupla, vou pegar outra dupla e vou formar um cluster de balões. Ok? Vocês notem que aqui está bem juntinho. Esse é o segredo. Não pode fazer aquela amarração bem
frouxa para não ficar esse espaçamento aqui. Então esse aqui tem que ficar bem juntinho. Então aqui eu já tenho um cluster de balões inflado a 7,5. Vou deixar de lado. E agora eu vou inflar dois clusters menores. Tem um aqui a 4,5 e o outro aqui a 4,5. Então eu vou fazer dois clusters a 4,5. Então eu vou pegar o meu medidor, vou vir aqui, ó, medida 4,5 e vou fazer os dois clusters. Inflei, também da mesma forma, inflo, depois eu vou diminuir. Ó, inflei a 4,5, eu vou puxar, vou dar duas voltas e um nó. E assim eu vou repetir para formar dois clusters. Ó, a última dupla eu inflei, vou medir e vou puxar e tenho uma dupla de balão. Vou unir uma na outra, então vou formar um cluster de balões inflado a 4,5. Esse balão aqui eu utilizei o balão de 5 polegadas, então eu usei o balão de 5 inflado a 4,5. Aí você vai dizer assim, Thiago, mas a regra não é sempre 1 polegada a menos? Sim, porém o balão de 5 ele tem uma resistência maior, então ele consegue sim ser inflado a 4,5. A marca que eu estou utilizando aqui é os balões da Qualatex, então também me dá essa garantia por causa da qualidade do balão. Então, Thiago, posso usar outra marca de balões? Pode, deve, porém vocês vão ter que fazer teste para ver a capacidade que o balão vai inflar. Então, como eu já conheço o balão, eu sei que eu consigo inflá-lo a 4,5. Aqui, como todo balão, pode estourar, pode murchar, venho com um furinho. Então, murchou o balão. Não tem problema. Eu puxei e acabei estourando os dois. Vou pegar uma outra dupla e vou inflar. Isso é muito normal, gente, acontecer, porque balão estoura. Essa sempre é a resposta que eu dou para o meu cliente quando ele pergunta assim, mas vai estourar o balão? Eu olho para o cliente e digo, balão estoura. Isso é bem comum, tá? Todo mundo está conseguindo entender? Tem alguma dúvida? Pode ir fazendo perguntas, pessoal. Ó, vou amarrar aqui e dou nozinho. Aí eu vou unir um ao outro e vou formar um cluster de balões. Ok? Ó, eu vou tirar aqui agora para poder ter mais espaço, já que a gente não vai utilizar mais. Então agora, qual que é a dica? Então aqui eu tenho meu cluster de balões. Então isso aqui é um fator bem importante, assim, porque vocês precisam ter essa estrutura bem montada para poder dar estabilidade à sua coluna. Não só a sua coluna, mas quando vocês forem montar arco de balões, colunas, tudo isso é bem importante. Essa amarração aqui, ó, ele não ficar frouxo. Isso te facilita bastante na hora de montar. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o bico do balão. Ó, aqui está em formato de X. Agora eu venho com o próximo formato de mais. Estão vendo que tem um sinal de mais? Então essa é a regrinha que eu sempre faço. Eu encaixei bem. Eu vou pegar o bico do balão. Então eu vou amarrar com o próprio bico do balão. Eu vou vir, vou puxar, vou passar, ó, 1, 2 vezes, solto. Vou pegar um outro bico do balão. Ó, e vou dar mais 2, 3 voltas e soltei. Então isso aqui já é o suficiente. Vou pegar meu outro cluster de balões da mesma forma. Aqui tem o formato de X, agora eu venho com o formato de mais. Eu faço o encaixe. Eu sempre digo assim, ó, tem que encaixar bem. Se eu tiver mais ou menos assim, ó,
ele não vai ficar legal. Então eu encaixo bem. Depois que eu encaixei, eu vou puxar o bico do balão. Ó, dessa forma aqui, ó. Puxei o bico do balão, dou umas 2 voltas, solto. Pego mais 2 bicos do balão, dou 2 voltas e solto. Já é o suficiente. Aqui eu sei que esse aqui é o balão maior, então esse aqui é a minha base. Então esse vai pro chão. Para poder ter um contrapeso, eu coloco um pezinho de água aqui, ó. Então é um balão com água. Como que eu faço isso? Eu vou pegar minha varetinha, eu pego a balão. Eu gosto muito de utilizar o balão transparente, então eu tenho bastante balão transparente, porque se o cliente virar aqui, ele vai ver que é água. Então eu acho legal isso, sabe? Essa questão. E não ficar aquela coisa colorida. Porque muitas vezes, às vezes aparece o balão de baixo, quando você coloca assim no chão, e às vezes coloca um balão vermelho, um roxo, tipo aquele balão que sobrou. Não. Usa o balão transparente. Ah, Thiago, posso usar o dourado? Posso também, porém, eu sei que o dourado tem um custo maior, né? Então, para economizar também, eu penso nessa questão. Usar o balão transparente. Então, sempre vou ter balão transparente de 6 polegadas. Então, eu coloco um balão dentro do outro, ó, balãozinho. Coloquei com a varetinha. Agora eu pego uma bombinha manual. Eu vou inflar um pouco, ó. Inflei, soltei. Aí eu vou na torneira, né, da cozinha e inflo ele com água. Qual que é a dica? Vocês vão amarrar somente o balão de dentro. Vou pegar aqui que tá bem dentro, ó. Na verdade não consigo soltar, gente, porque tá bem dentro. Eu só amarrei o balão de dentro. O de fora tá bem solto, para poder eu conseguir puxar. Se eu tivesse amarrado os 2 balões junto, no que eu vou puxar o balão, ele pode me machucar aqui e estourar. Ou ficar um furinho ali e na hora de, depois que você finalizou, começa a soltar água. Dessa forma aqui fica bem preso, ok? Então eu venho, ó, vou vir aqui e vou encaixar. Qual que é a quantidade exata que eu tenho que inflar? Isso é muito relativo, vocês vão ter que primeiro fazer a base de vocês e vocês vão ter essa noção na prática. Então só praticando vocês vão conseguir. Tem vezes que a gente faz pequenininho, tem vezes que a gente faz muito grande, então isso é muito na prática, né? Eu tenho uma medida sempre de uma mão, assim, então pra mim, quando eu sei que é inflado a 8, 9 polegadas, é essa medida. Mas isso vocês vão fazer na prática, né? Então eu peguei aqui, coloquei, encaixei, eu puxo bem e passo na parte de cima, ó, pra ficar bem preso, para não soltar, né? Do nada assim, tchum, solta. Agora eu vou inflar o balão 646, que é esse balão aqui, que é um balão não redondo. Poucas pessoas utilizam esse balão aqui. E eu acho ele bem legal, assim. Eu tenho algumas cores aqui na loja. Sempre procuro utilizá-lo, né, para fazer esculturas, para fazer esse tipo de colunas. E eu acho um balão bem vendável. Thiago, mas qual marca? Né? É poucas marcas que tem. Nesse caso aqui eu estou usando a marca Qualatex, que é essa marca aqui, ó. Para quem não conhece, Qualatex. Mas existem outras marcas que tem o 646, como Sempertex, por exemplo. Então vocês vão ter que procurar. Geralmente, se eu não me engano, marca nacional não tem mais. Tinha, mas saiu de linha. Porém, vocês conseguem na Qualatex ou Sempertex. Então, tentem ter, né, uma quantidade assim, de cores. Geralmente eles vendem pacote sortido. Eu acho bem legal também ter o sortido. Para vocês estar utilizando nas peças de vocês, ok? E a gente vai utilizar muito ele porque a gente vai fazer algumas esculturas de balões que é necessário ter esse balão. Para facilitar, eu vou pegar um pega-balão um pouquinho maior, é uma vareta maior. E qual que é a minha dica? É colocar um balão dentro do outro, para ficar mais resistente. Então aqui no caso tem 2 balões. Então eu vou pegar um balão e vou colocar outro balão. Da mesma forma que a gente faz o balão redondo, a gente coloca o balão não redondo.
Aí vocês vão me falar assim, mas Thiago, 2 balões, o custo aumentou? Imagina se eu tivesse que fazer todo ele aqui com cluster de 4 balões, inflado a 4,5 ou 3,5. Olha quantos balões eu ia gastar, quanto tempo eu ia demorar para inflar todos os balões. Aqui, gente, olha só que fácil. Eu vou pegar o meu inflador e vou inflar um único balão, porque no caso, como tem um dentro do outro, é como se fosse um único balão. Olha só, inflei o balão, vou amarrá-lo. E aqui a pontinha, eu também vou amarrar. Olha só, mais ou menos o tamanho. É um tamanho meio que padrão, você vai inflar, sempre vai deixar só um dedinho. Aqui eu só tirei o ar para poder ficar bem fácil. E eu tenho um balão inflado, ok? Ó, serve para várias situações, pode bater na pessoa. Se vir alguma criança na loja, você dá uma leve assim, tipo, não pode mexer, né? Agora eu vou pegar, olha só como é fácil, gente. Eu vou pegar aqui o bico do balão, vou passar por baixo do meu pezinho de água, vai ficar bem preso. Olha só, já coloquei, já ficou preso. Agora, eu venho e ao contrário da minha base, né, que a base aqui tem os balões maiores e os balões menores. Agora eu venho ao contrário. Coloco os balões menores e os balões maiores. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ok? Então eu pego o próprio biquinho do balão e vou puxar mesmo, para ficar bem firme. Qual que é a dica? Se você não conseguir puxar até em cima, você pega e amarra biquinho com biquinho, para não soltar. Então, se eu não conseguir puxar até em cima, eu vou lá aqui embaixo, amarro bico com bico, tá tudo certo. Agora tá pronta a minha base, olha só que legal. Eu vendi muito disso aqui, gente, para fazer... Aqui no sul é muito forte comunhão, crisma. Não sei se onde você mora tem essa cultura. Então eu fazia base dourado com branco. Aqui eu fazia branco. E em cima eu colocava um cacho de uva. Então eu vendi muito. Há 15 anos atrás eu fazia muito disso. Agora, não sei se a pessoa procura muito balão de gás. Então a gente personaliza o balão de gás. Mas na época dos cachos de uva eu fazia bastante. Agora eu vou inflar esse balão aqui para vocês. Que é um Super Shape, da linha, no caso da Metallic, mas quem vende é a Megaton, né? Uma empresa que aqui no Brasil eles vendem várias marcas, entre elas vende essa marca aqui. Esses balões aqui, gente, é um sucesso na nossa loja, é fofo, é demais, assim, então vocês conseguem fazer base de chão, colocar ele com gás hélio, eu acho bem legal. Então tem vários, né, personagens do Bosque. Quem pode me ajudar? Qual que é o nome desse bicho? Guaxinim, é isso? E esse aqui é o esquilo. Então, tem o esquilo, aí vai ter depois, pode me ajudar, coruja, tem coelho, tem raposa, tem vários personagens, né? Então, esse balão aqui, gente, olha só, é bem legal. Então, o que é o Super Shape? É um balão metalizado, um balão foil, a média de 90 centímetros para cima. Então, a gente chama de Super Shape. Que no caso é 36 polegadas, 30, 36, tem algumas que são 42 polegadas, então é bem legal. E o legal de tudo isso é que é um balão que você coloca no topo, né, no caso da nossa coluna aqui, e ele já, por si só, ele já sai vendendo outros, porque a gente com certeza, depois que a gente posta nas redes sociais, outros clientes vão querer também. Então, vou mostrar aqui para vocês, que é bem bonito. Olha só, um balãozão.
Aí você vai me falar, Thiago, mas isso aqui é um balão caro. Sim, é um pouco mais caro, óbvio. Porém, ele é um balão que te vende muito fácil. Então, quem tem loja, eu aconselho ter esses tipos de balões maiores, porque você consegue vender para um topo de um arranjo, para fazer a base. Então, com certeza aqui a gente vai trazer muitas novidades para vocês. E aí a gente vai estar usando esse tipo de balões, ok? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém me perguntou nada? Então vamos lá, vamos continuar. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do gás hélio. É só uma dica aqui. Por que eu tenho que utilizar gás hélio? Para poder dar essa sustentação, a gente infla o balão foil um pouco com gás hélio, mas não precisa usar todo ele com gás hélio. Então o nosso amigo aqui vai virar aqui a nossa câmera para o gás e eu vou inflá-lo. Olha só. Abri o nosso gás e vou inflá-lo. Ó, voltando aqui. Estão vendo que ele não está todo inflado, é só um pouquinho mesmo. Aí eu vou terminar de inflá-lo com a bombinha manual. Nesse caso, gente, eu não aconselho usar inflador, porque pode estourar muito fácil a válvula e aí você perdeu o seu balão. Então vocês vão utilizar a bombinha manual. Ó, eu sinto ele aqui que ele tá durinho já. Vou dar mais umas 2 bombadas. Pediram para falar de novo. A medida do balão não redondo, acho que é o 646. Pessoal, esse balão aqui é o balão 646. É 46 de comprimento e 6 de largura. Por isso que a gente fala 646. Então, quando vocês vão utilizar balão não redondo, vocês vão ver lá que é 160, 260, 350, 646. Quer dizer que o 160 é 1 metro de diâmetro por 60 de comprimento. E o 646, ele vai ter 6 de diâmetro por 46 de comprimento. Então fica 46 centímetros de comprimento. Então é isso. 646. Então aqui, pessoal, olha só. Inflei o nosso esquilo. Olha que fofo ele. Ele é um pouquinho diferente, ele é para ficar reto. Mas a gente pode colocar ele do ladinho também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um fitilho. Nesse caso, eu gosto de usar fitilho. Posso, em algumas situações, usar o balão não redondo, que é o balão 260. Mas nesse caso, como eu não vou forçar muito ele, então o fitilho já é suficiente. Então eu vou vir aqui, vou até virar aqui para vocês. Ó. Vou pegar um fitilho. Medida mais ou menos de um braço. Eu vou dobrar ele no meio. E eu vou vir na pontinha dele aqui, ó. Eu vou vir e vou dobrando. Vou dobrar, 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 dobrar. Ok? Aí eu vou fazer assim, ó. Vou pegar os meus 2 dedos, vou formar uma pinça. Então eu segurei bem. E vou puxar umas 2 vezes. Eu uso a terceira mão, é a minha boca. Ó. Aí eu tenho um pedaço do fitilho aqui. E aí eu vou vir na minha base e vou prendê-lo. Ó. Aí eu vou puxar aqui, dar umas 2, 3 voltas. E já escondi. Aí qual que é a minha dica para vocês? Eu gosto sempre de deixar um trio aqui para poder esconder esse acabamento. Então esse acabamento do fitilho, se eu formar um trio aqui, ele vai esconder.
Aqui tá pegando o ar-condicionado, então ele tá meio bobo assim, mas eles ficam bem instável. Agora, finalizou. Gostaram? Olha só que fofo. Então tem os dois amiguinhos. Agora eu vou fazer um detalhe com 260. Então, esses detalhes que vocês vão agregar na sua coluna, além de dar mais estabilidade, ele vai ser um diferencial. Então, sempre tem que ter algum detalhe, né? Vocês, dependendo do tema, eu vou fazer alguma coisa de Natal, Ano Novo ainda, para vocês. Eu vou criar alguma coisa nesse sentido. Então, dá para colocar estrelinha na ponta, dá para fazer várias coisas. Então, agora eu vou fazer só esse detalhe do balão não redondo. Olha só, estou usando esse balão maravilhoso da Sempertex, da Cromos. Então, qual que é a minha dica do balão quando vocês forem inflar o balão na bombinha? É sempre encaixar bem. Ó, encaixou bem. Aí eu vou inflar. Aqui eu já sei que eu vou sempre deixar uns 3 dedinhos para poder manipular o balão. Isso tudo também vocês vão aprender na prática, né? Então, conforme o trabalho que vocês for fazendo, vocês vão já memorizando. Para envolver o 646, deixo 3 dedinhos. E assim por diante. Ó, amarrei. Agora eu vou fazer uma distorção. Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou dar uma pinça. E vou pegar o biquinho do balão e vou puxar aqui, ó. E eu pego esse bico do balão aqui, dou umas 2 voltinhas e passo por baixo. Ok? Então aqui eu já fiz uma pinça. Aí eu vou vir na minha base. Eu vou fazer pro meu lado, depois eu viro aqui, ó. Eu venho, faço a minha marcação. Eu sempre, antes de fazer a distorção, né, no caso de travar, eu faço a distorção, eu faço a marcação, aí eu venho, faço a distorção. Olha só, vou dar a volta aqui. Gente, e aqui que tá o segredinho, ó. Eu faço a distorção e eu vou travar na própria beliscão, na própria bolinha que eu fiz. Então eu não preciso fazer um outro beliscão. Então eu venho, dou a voltinha que eu preciso e vai sobrar né? Sempre sobra um pouquinho. Então o que eu faço? Eu poderia vir aqui estourar direto, pegar uma tesoura. Ó, podia vir aqui, puf, estourou. Mas se eu fizer isso, vai acontecer, né? Com certeza ele vai acabar estourando tudo. Então o que eu faço? Eu faço uma distorção e venho, estouro. E aí eu devagarzinho tenho esse pedaço de balão aqui para poder travar. Passo por baixo. E aí eu pego o biquinho que tem aqui e amarro. Aí eu tiro o excesso. E aqui já tenho a minha parte na base, né? Agora eu vou fazer na parte de cima a mesma forma. Vou inflar o balão. Ó, repetindo. Eu sempre faço a distorção, depois eu solto o ar. Eu puxo o biquinho, passo pelos 2 dedos, passo por baixo e volto. Aí eu faço a distorção, faço o beliscão, amarro. E agora, ó, sempre vou maciar um pouco no meu balão. Aí eu venho. Ó, fiz a minha marcação. Então eu vou fazer a distorção. Aí eu venho e travo de volta. Pessoal, esse tipo de trabalho de balões não redondo é muita paciência, tá? E realmente, assim, fica totalmente diferente o seu trabalho quando você agrega balões não redondo. E isso traz a nossa arte com balões para um nível mais superior. Então, assim, eu sei que hoje, né, não estou criticando, até porque eu faço muito e eu acho muito legal as nossas novas tendências como o orgânico, né?
os balões não desconstruídos, mas eu quero trazer isso para vocês, assim, um pouco do que o balão pode ser feito, de que forma pode ser feito os balões. Então isso eu acho que é bem legal. E uma dica é os balões não redondos. Porque assim, ó, o que eu quero ensinar para vocês é os fundamentos. O passo a passo é o fundamento desde o início de como vocês vão ser um profissional na arte com balões. Que eu prezo muito, sabe? Então, quem já foi meu aluno sabe o quanto eu prezo pelo fundamento, né? O que é o mais importante, como você vai se manter no mercado, no caso hoje, até você se aposentar. Então, não adianta o que acontece, vir só com a tendência, né? Só fazer algo que está no momento, se você não tem todo esse fundamento. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Então, vamos finalizar aqui, ó. Eu vou pegar, vou travar. Ó, aí eu venho, dou essa voltinha, ok? Aí eu faço a distorção que eu preciso. Então sempre eu vou estar fazendo essa distorção aqui, ó, antes de travar. Aí eu puxo. Ó, da mesma forma que eu fiz. Eu faço a distorção. Vou estourar o balão. E venho devagarzinho e vou murchar. Daí eu passo por dentro. E vou amarrar. Aí essa sobra aqui eu dou uma passadinha e corto. Deixa eu tirar de lado aqui. Depois é só organizar. Então eu quero que essa aqui seja a minha frente. Eu vou girar ele. Ó, para ficar os dois virado. Aqui eu não estou conseguindo ter uma visão, né? Porque eu estou bem em cima. Mas depois eu vou tirar foto e vou postar nas minhas redes sociais bem arrumadinho. Então olha só, pessoal. Tem os dois. Esse foi feito na sexta-feira, como eu tinha dito para vocês. E esse foi feito hoje. Para poder manter o brilho... Ó, deixei separado aqui já. Ó, para manter o brilho no nosso balão, eu vou estar utilizando o balão Shine. Que é um balão, é um líquido que ele vai dar brilho ao meu balão e ele vai manter mais tempo o látex, né? Mais resistente. Então ele vem com uma luvinha. Aí eu vou espirrar. Ó, vou molhar a minha luva. E vou passar somente nos balões de látex. Eu não posso passar no balão foil. Porque além de não dar, no caso, resultado, porque ele já é brilhoso, ele vai manchar o balão. Então eu venho aqui no nosso balão. Ó, molhei. Vou passar em toda a camada dele. Na parte de cima e na parte de baixo. Dos pequenininhos. Ó, vou passar aqui também no balão marrom. No balão 260. Vou molhar um pouquinho mais. Aí eu venho aqui pra cima. Claro que vocês têm que passar bem passadinho. Aqui eu só tô demonstrando pra vocês, né? Então aqui eu passei. E aí vocês vão espalhar bem o balão Shine no balão. Aí vocês vão me perguntar, Thiago, mas eu sou obrigado a passar o balão Shine? Aí vai muito da questão do teu trabalho, né? Se vocês querem ter um trabalho de um resultado 100%, ou vamos supor, o cliente quer que mantenha na loja. Por exemplo, vendi esse trabalho aqui com coração pro Dia dos Namorados, por exemplo. Aqui eu trabalhei todo com 260, coloquei um monte de florzinhas. Uma ideia. Tem que durar 15 dias numa loja. Conselho é passar balão Shine. Thiago, mas eu vou cobrar um pouco mais? Óbvio. Então tem um trabalho com o balão Shine, sem o balão Shine. E aí o cliente que vai, né, decidir, né? Mas assim, tenta sempre, pelo menos nas peças menores, você já incluir o custo, né, o valor do balão Shine, para você sempre estar passando e mostrando para o cliente de vocês que o trabalho de vocês é diferente, né? Isso que é importante.
Vocês têm que mostrar o cliente de vocês. Vocês têm que levar a qualidade. Sempre ter a excelência, né? Isso é muito importante. Me perguntaram quanto tempo dura esse balão aqui com gás hélio, gente. Dura muito tempo. Por quê? Não tenho como eu dar uma estimativa de dias, porque ele vai depender também do ambiente que ele vai ficar. Aqui na loja, a gente infla... eu tenho um tucano aqui que eu estou olhando para ele agora, que está mais de 30 dias, né? 30. Mais de 30 dias. Então, assim, isso tudo vai influenciar conforme o ambiente que ele vai ficar. Como eu sei que vai ter qualidade? Porque é um balão de qualidade. Então, não adianta também vocês usar um balão foil que não tenha uma procedência. Tipo, não tem uma marca, não tem uma empresa atrás disso. Então, aí não vai dar garantia, né? Porém, os balões da Megaton, todos eles têm garantia. Da mesma forma com a Latex e assim por diante. Então, você tem que ver qual é a marca que vocês vão estar utilizando. Vamos lá, então. Vamos repetir. Deixa eu passar aqui, ó, pessoal. Ficou um pouquinho... Então, vamos repetir. A base, eu inflei o balão... Eu vou falar a polegada que eu inflei, para não confundir vocês. Porque se eu falar o tamanho do balão e a polegada, vocês vão se confundir um pouco. Então eu vou colocar aqui para vocês o tamanho que eu inflei o balão. Aí lembra aquela regra, vocês têm que usar sempre um balão maior para poder chegar à polegada que precisa. Então aqui eu inflei a 8, então eu fiz um cluster a 8 polegadas, fiz uma 4,5. Então eu usei balão tamanhos maiores e menores para poder chegar a essa polegada. Então repetindo, 8, 4,5. Aqui é um balão de 6,4,5 e eu inflei ele total. Aqui eu repeti um cluster a 4,5 e finalizei com 7,5. E esses aqui são balões não redondo, balão 260. E esse aqui é um balão Super Shape. No caso, esse aqui ele tem 91 centímetros. Então, esses são os balões que eu utilizei. Vocês viram que são poucos balões que eu utilizei e olha só o efeito que dá, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mesmo que você já assistiu, eu espero que você assista de volta para poder pegar todas as dicas, anotar, criar um caderninho. Eu sempre falo no meu curso que existe um caderninho de segredo. Um dia eu vou compartilhar o meu ainda para vocês. Então anote as informações para vocês terem essas informações no dia a dia de vocês. Que com certeza, eu tenho certeza absoluta que vocês vão utilizar muito. Da forma que eu utilizo, vocês também vão estar utilizando. Vamos tirar foto então, para vocês compartilhar e marcar nas redes sociais. Vamos lá. É isso então. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.